Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis essa parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão na beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, mais uma vez, se reúne e se coloca à disposição para que as pessoas se aproximem dele, e ele, de maneira muito amorosa, de maneira muito zelosa, ele continua a ensinar. Nosso Mestre, ele sempre é aquele que nos convida a segui-lo e a entender o reino de Deus. Porque para que nós também desejemos profundamente o reino, é importante que nós o conheçamos. E aí Cristo usa essa palavra que é belíssima. É uma parábola que
funciona muito bem para todos nós que estamos no caminho, que estamos na caminhada com Cristo. Porque Ele nos demonstra muitas das realidades que nós mesmos vivemos durante a nossa vida, em especial durante a nossa vida com o Senhor. Antes de mais nada, é importante que a gente perceba um detalhe. Nós, humanos, somos necessitados de Deus. Nós precisamos do Senhor para compreender aquilo que é próprio de Deus. A gente precisa entender que a nossa vida, ela está numa dimensão que não é a mesma dimensão do nosso Mestre Jesus. E por isso se torna mais difícil esse entendimento. Por nós mesmos, nós não conseguimos. E isso tem que ficar muito claro e muito tranquilo para nós. Porque também isso nos leva à condição de humildade perante Deus. Nós não somos e nem seremos deuses, mas nós somos filhos de Deus, filhos queridos de Deus. E nessa dimensão a gente percebe que a gente precisa do nosso Pai, que a gente necessita de ficar próximo de Cristo para caminhar com Ele e o entender. E aí, nesse caso, a gente também pode, de forma muito justa e sincera, ir percebendo que o trabalho do semeador, ou seja, Deus Pai, é espalhar a palavra, que quando a gente pega o Evangelho, a gente vê que palavra está com P maiúsculo, ou seja, a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus. Então é Ele que se doa em todas as situações para a gente. Para quê? Para que o nosso coração produza frutos nele. Perceba que o fruto não é nosso, o fruto é nele, o fruto é com Jesus. E a primeira palavra é semeada e fica à beira do caminho. Só que um detalhe interessante, gente. Mesmo a palavra que não caiu num terreno, ela ficou à beira do caminho, ela tem a potência de em algum momento ser semeada. E aí que entra a questão dos pássaros, que Jesus coloca como que é a figura de Satanás. Que como ele sabe o tamanho e o volume, o poder de Jesus Cristo na nossa vida, ele logo trata de roubar aquela palavra, aquela semente, para que ela não fecunde no nosso ser. Depois a gente tem duas situações que são tentações, que são dificuldades que todo ser humano passa. A primeira é aquele enamorar de Deus. Quando a gente passa a conhecer Jesus logo no início. A grande maioria das pessoas tem essa experiência daquele calor, daquela coisa gostosa no coração. Porque o primeiro contato com o nosso Deus, ele muda, ele transforma a nossa vida. Então isso é muito gostoso. É como um apaixonar-se mesmo. Mas se a gente fica somente nesse sentimento e não aprofunda, não deixa Deus estabelecer raiz no nosso coração, se a gente muitas vezes confia somente na nossa capacidade, então a palavra, ou seja, Jesus, até cresce em nós, mas não dá fruto porque morre, seca, porque a raiz não está em nós. A raiz precisa ser implementada em nosso ser pelo próprio Deus, porque Ele é a fonte. Então, por isso, por não deixarmos ser conduzidos por Deus, morre. Depois, as preocupações e as seduções do mundo. Não que as coisas do mundo sejam proibidas para o cristão, não é isso.
Mas se elas tomam o lugar de Deus, aí é que morre a palavra. Ou seja, Jesus até brota no nosso coração, a gente acha o lugar dele. Mas as coisas do mundo começam a tomar o espaço de Deus em nós. É por isso o sufocamento do espinho. E naturalmente não segue. E por fim, o coração desejoso de Deus, o coração que deixa reservado o lugar de Deus para ele e somente para ele. Esse coração recebe Jesus Cristo, a palavra, e sem se preocupar com a quantidade, 30, 60, 2, 4, 8, 100, sem se preocupar, ele se coloca a serviço do Senhor e se coloca à disposição de conhecer cada dia mais Jesus. Por isso ele dá fruto, porque ele caminha junto ao Mestre. Ele deixa com que todo o seu ser seja transformado por Deus e pertença a Deus. Percebam a dimensão disso. Quando nós nos deixamos tomar por Deus, nós passamos a ser inteiros dele. Esse é o bom coração. Querido Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor revela a cada dia a sua vida, o reino de Deus e o seu amor por nós. E te pedimos que nós possamos ter esse coração desejoso de ti. E esse coração humilde a ponto de não colocar nada no lugar que é somente seu. E de nos deixarmos ser conduzidos pela sua graça. De reconhecermos que nós somos necessitados de ti. Para isso nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Permaneça em nós e faz de cada um de nós, a cada dia, mais íntimos e sedentos de ti. Muito obrigado, Senhor. Amém.